Olá, meus estudantes! Vamos continuar aí com nossa sequência de aulas sobre a citologia e hoje vamos aprender sobre algo muito importante, que é a membrana plasmática. Então, vamos para a aula. Então, gente, vamos começar aí a destrinchar a célula, conhecer aí de perto suas estruturas e vamos começar aí com o envoltório da célula, que é a membrana plasmática. Todas as células, sem exceção, vai possuir a membrana plasmática. A função dela basicamente é controlar tudo que entra e tudo que sai da célula. O modelo atual aceito da membrana plasmática é denominado mosaico fluido. Isso porque ela é formada aí por moléculas de proteína, fosfolipídios e carboidratos em constante movimento. A sua estrutura aí é formada por duas camadas de fosfolipídios, a chamada bicamada de fosfolipídios. Os fosfolipídios são formados aí pelo grupo do fosfato, que é a parte polar dessa molécula, que é a parte hidrofílica dessa molécula. E também é formada pela parte dos ácidos graxos, pela parte do grupo dos lipídios aí, que é a parte apolar dessa molécula, a parte hidrofóbica. Elas estão aí em uma determinada posição, que essa parte apolar fica para dentro da membrana plasmática. E a parte polar fica para as extremidades externas e para a extremidade interna, como eu vou deixar aqui na imagem bonitinho para você. Já as proteínas vão estar aí dispersas na membrana e elas não vão servir só de enfeite, só para a membrana ficar bonitinha e estilosa. Não, ela vai ter aí um papel muito importante no controle do que entra e do que sai da célula. Porque, gente, algumas proteínas, como elas são macromoléculas, elas conseguem atravessar a membrana. Essas proteínas que conseguem atravessar a membrana são chamadas de proteínas integrais. Já algumas que são menores ocupam apenas uma extremidade dessa membrana, que são chamadas de proteínas periféricas. Elas estão lá, gente, porque a membrana plasmática tem uma propriedade que é chamada de permeabilidade seletiva. Ou seja, nem tudo entra e nem tudo sai. Íons e moléculas que são polares, que são aí solúveis em água, não vão conseguir ultrapassar a parte apolar das moléculas de fosfolipídios. Então, a proteína vai servir como se fosse um transporte para essas moléculas e para esses íons poderem transitar para dentro e para fora da célula. No começo do vídeo eu também citei que na membrana plasmática a gente vai encontrar também moléculas de carboidrato. Mas onde eles vão estar? Já está cheio de tanta coisa, é fosfolipídio, é proteína, onde é que eles vão estar? Os carboidratos vão se aderir aí às moléculas de proteína ou até mesmo às moléculas de fosfolipídios, formando algo chamado aí de glicocálice. Esse glicocálice nada mais é do que uma extensão da membrana plasmática, justamente feito por essa aderência dos carboidratos com as proteínas e com os fosfolipídios. Vão ter algumas funções, como prevenir algumas lesões químicas, formação ou dificuldade de fazer alguma ligação com outra célula ou com outra molécula, ajude a auxiliar aí na movimentação da célula por causa da sua aderência em água. E aí estão aí bonitinhos, vou deixar aí na imagem para vocês o que é o glicocálice. Lembrando, gente, que o glicocálice só está presente nas células animais. Glicocálice só se forma, só está presente nas células animais. Nas células vegetais e nas demais células não tem glicocálice. Como a membrana plasmática aí vai controlar tudo que entra e tudo que sai, e nem tudo que entra e sai vai entrar e sair da mesma forma, deu para entender? Vão ter alguns aí transportes diferentes. E é justamente esses transportes que são feitos aí entre a membrana plasmática que vamos estudar aí na próxima aula. Então, se inscreve aí no canal, dá um joinha e aguarda aí a próxima aula, que eu vou explicar tudinho sobre esses transportes aí que ocorrem na membrana plasmática.
Essa foi a aula de hoje, espero que eu tenha sido aí objetiva e clara e tenha aí lhe ajudado na revisão, enfim, e até a próxima aula.